Texto base de hoje é Marcos, capítulo 7, do versículo 1 ao 9. A tradição dos anciãos. E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos, muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, e os jarros, e os vasos de metal, e as camas. Depois perguntaram-lhes os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazei muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Amém? Então, nós vemos aqui sobre a tradição dos anciãos. Nós vemos que alguns dos escribas e fariseus, vindo de Jerusalém, estavam junto com Jesus e os seus discípulos. E os escribas e os fariseus viram que os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos. E os escribas e os fariseus, eles guardam toda a tradição, que não comer sem lavar as mãos. Se eles chegam no mercado, eles têm que lavar a mão primeiro para depois comer, lavar os copos, lavar os jarros, lavar tudo para comer, porque senão eles estão impuros. Então Jesus, mostrando aqui para eles, Jesus mostra que eles só guardam tradições. Eles não se preocupam em guardar os mandamentos de Deus, mas eles estão preocupados com tradições. A gente tem que tomar muito cuidado com a tradição, com a religiosidade, que muitas pessoas frequentam uma igreja, às vezes não observam tanto a palavra de Deus, mas elas cuidam mais da tradição da igreja, da tradição criada por homens. Então nós vemos aqui no texto que Jesus chama eles de hipócritas, no versículo 6. E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Jesus chama eles de hipócritas, porque eles se preocupam tanto em guardar a tradição, em fazer o que a tradição manda, que a tradição criada por homens, não é criada por Deus, criada por homens. Mas ele não se preocupa de buscar, de saber o que Deus quer para as suas vidas. Então Jesus chama eles de hipócritas, que o próprio profeta Isaías falou acerca deles, que eles são hipócritas. Nós continuamos no texto: como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Porque eles viviam só de aparência. O coração deles se encontrava longe de Deus. Eles não estavam se preocupando verdadeiramente em agradar a Deus, mas sim de cumprir a aparência. A gente tem que tomar cuidado, porque Deus, ele sonda o nosso coração, ele sabe o que está no íntimo do nosso coração. Qual é a lição para as nossas vidas desse texto? Que não adianta a gente só ir na igreja por um mero compromisso, para cumprir tradição, para cumprir religiosidade. Que tudo que foi feito por mão do homem não pode ser mais importante do que as leis de Deus, do que dos mandamentos de Deus. A gente tem que se preocupar em primeiro lugar de ser reto com Deus, de agradar a Deus, não agradar homens. Muitas vezes a gente vai fazer as coisas que não vai agradar homens. A gente não tem que se preocupar. A gente tem que se preocupar se está agradando a Deus em primeiro lugar. Porque tradições, nós vemos aqui que os fariseus e os escribas foram chamados de hipócritas pelo próprio Jesus, porque eles estão se preocupando em cuidar de tradição criada por homens, mas eles não cuidam de se aproximar de Jesus, de Deus com o coração. Nós temos que servir a Deus, buscar servir a Deus e viver reto com os ensinamentos de Jesus. A tradição não é mais importante que a palavra de Deus.
Muitas igrejas têm suas tradições, mas tradições são criadas por homens. A palavra de Deus é mais importante. Então a gente tem que desapegar da tradição, desapegar da religiosidade. Que muitas vezes a gente está frequentando uma igreja e só está na religiosidade. Nosso coração se encontra endurecido, frio. A gente tem que se preocupar em servir a Deus, fazer o que agrada a Deus. Para que Jesus não nos chame de hipócritas, para que nós não sejamos hipócritas. Porque aqui nós continuando no texto, no versículo 7, em vão, porém me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Então, muitas igrejas às vezes ensinam doutrinas criadas por homens e afastam as pessoas da presença de Deus, do que verdadeiramente Deus quer para a vida de cada pessoa. São doutrinas que são mandamentos de homens, não de Deus. E continuando, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar os jarros, os copos e fazeis muitas outras coisas. E Jesus continua dizendo, no versículo 9, bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Então a gente tem que tomar cuidado com a religiosidade. Muitas pessoas vivem na religiosidade. Eu fui à igreja, eu cumpri meu compromisso. A igreja orienta isso, eu fiz isso, eu cumpri meu compromisso. A gente tem que preocupar em primeiro lugar de agradar a Deus, de ter o coração próximo de Deus e fazer a vontade de Deus, para que a gente esteja com o nosso coração quente, cheio do Espírito Santo de Deus. Lavar as mãos sim é importante. Lavar os alimentos para comer sim é importante, mas a gente não adianta a gente querer enganar Deus. Deus, ele vê o nosso coração, o nosso interior, ele sabe que está no nosso interior. Então ele sabe se a gente está sendo um mero religioso ou se a gente está realmente querendo servir a Deus e fazer sim o que agrada ao Senhor. A gente tem sim que lavar as mãos, principalmente nesse tempo que nós vivemos com esse vírus por aí. A gente tem que lavar as mãos, mas nós também temos que lavar o nosso coração, lavar ele muito bem limpo e deixar Deus governar o nosso coração, deixar o Espírito Santo governar o nosso coração e fazer a vontade de Deus, aprender com Jesus, com os ensinamentos dele. Porque nós vemos aqui no texto que Jesus fala que esse povo honra com os lábios, mas o coração se encontra longe de Jesus. Não adianta a gente falar bonito, não adianta a gente ir na igreja e até falar do amor de Deus, mas a gente não busca viver. Em primeiro lugar, tem que buscar viver de acordo. Se nós estamos se portando como os fariseus, que até falam bonito, mas não vivem de acordo. Então, em primeiro lugar, a gente tem que viver para depois a gente falar, tem que pôr em prática o que a gente aprende com Jesus. E a grande lição que a gente aprende com Jesus aqui, que a gente tem que em primeiro lugar, olhar para as nossas vidas e saber se nós estamos sendo exemplos, para querer apontar o dedo para outras pessoas, para querer corrigir os outros. Primeiro nós temos que corrigir a nossa vida, porque nós somos responsáveis pela nossa vida. E a grande lição, então, é essa para as nossas vidas, que nós temos que olhar para nós e se preocupar em primeiro lugar, servir a Deus, estar com o nosso coração próximo de Jesus. E limpar em primeiro lugar nosso coração e sim depois limpar nossas mãos, os nossos utensílios da casa. Mas em primeiro lugar nós temos que procurar honrar a Deus e guardar os mandamentos de Deus, não doutrinas de igreja. Doutrinas de igreja são criadas por homens. Os mandamentos de Deus foram deixados por Deus. Ele deixa de orientação para as nossas vidas. Nós temos que guardar, ser pessoas obedientes a Deus. Porque nós estamos nesse mundo sim cheio de coisas erradas, mas nós podemos viver separados do pecado, lutando contra as falhas do nosso corpo, nossas fraquezas do nosso corpo. Nós podemos lutar contra e ter uma vida separada para Deus, vivendo em obediência e fé e conhecendo a cada dia mais o que Jesus tem para as nossas vidas. E sempre buscando, em primeiro lugar, servir a Deus. Tradição não salva ninguém. Tradição de igreja, doutrina de igreja criada por homens não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, nós temos que buscar agradar o Senhor, porque Ele vê o nosso interior, Ele vê o nosso coração e Ele sabe quando nós estamos sendo reto com Ele ou quando nós só estamos usando o nosso lábio para falar coisas que nós não vivemos. Está aqui o próprio profeta Isaías que falou a respeito.
Honro-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nós temos que estar com o coração próximo de Jesus. Se a gente tiver com o coração cheio de coisas boas, cheio do amor de Deus, o que vai sair pela nossa boca vai ser coisas boas. Nós não vamos ter coragem de sair fofocando, falando mal de ninguém. Nós não vamos ter coragem de usar a nossa boca para amaldiçoar ninguém. Nós vamos querer abençoar as pessoas. Porque quando o nosso coração está cheio de coisa boa, vai sair coisas boas da nossa boca. Nós temos que guardar o nosso coração no céu. Nosso tesouro tem que estar no céu, nós já aprendemos com Jesus. E procurar a viver em obediência a Jesus e sempre praticar o que nós aprendemos com Ele. Porque a grande lição aqui, sim, é importante fazer as coisas externas, mas o primeiro é ter que cuidar do interior, o interior da gente. Tudo que está lá dentro, limpar o nosso coração. Obrigada, Senhor Jesus, por essa mensagem de hoje. Que nós vemos quão importante a gente não viver por doutrinas criadas por homens, guardando sempre tradições, mas sempre buscar viver em obediência a Ti, a Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra está acima de tudo. Não há nada acima da Tua palavra, Pai amado. Toca no nosso coração e traga à luz tudo aquilo, Pai, que se encontra escondido, Pai. Se estamos falhando em alguma área, traga à luz, Pai, que nós possamos viver de acordo com os Teus mandamentos, guardando os Teus mandamentos, Senhor, e vivendo reto com a Tua palavra, Pai, buscando sempre viver em obediência a Ti, Pai amado. Molda-nos, Senhor, transforma-nos, Senhor, de dentro para fora, que nós possamos ser verdadeiros servos de Ti, vivendo em obediência, Pai amado. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.